18 canções de Alberto Nepomuceno, acompanhamento de piano via streaming. Para falar sobre o surgimento dessa pesquisa, é preciso retornar em 2020, quando atuava no modelo tradicional de ensino musical, exercendo o trabalho de pianista acompanhador. Considerando o momento atípico de crise sanitária, muitas instituições tiveram que se reinventar e o acompanhamento de piano teve que ser adaptado à produção de playbacks como suporte para dar continuidade às aulas de música. Então eu fiz uma pesquisa informal, desenvolvendo algumas gravações caseiras utilizando celulares e outros aparelhos eletrônicos. E esse trabalho me motivou a pesquisar a existência de materiais na internet relacionados a playbacks. Então eu pude identificar que os materiais disponíveis na internet não tinham uma organização e nenhuma instrução sistematizada que pudesse direcionar os usuários na utilização dos playbacks. Percebi também que havia uma predominância do repertório canônico de canto lírico, né, de compositores europeus, áreas de ópera, chansons, canções alemãs, entre outras, e um escasso material de playbacks relacionados à música brasileira de concerto, sobretudo a canção de câmara brasileira. Então, dessa maneira, a identificação dessa lacuna me motivou a desenvolver um pré-projeto, de modo que pudesse investigar a carência de materiais dessa natureza em relação à canção de câmara brasileira e, paralelamente, produzir um material de acompanhamento em playbacks das canções de Alberto Nepomuceno de forma organizada, com qualidade e com instrução sistematizada para os alunos de canto lírico. Então surge uma pergunta norteadora que impulsiona o desenvolvimento dessa pesquisa. Como o acompanhamento de piano via streaming pode contribuir para dar suporte ao desenvolvimento do trabalho didático-pedagógico dos professores e o aprimoramento da prática interpretativa dos alunos de canto lírico e, paralelamente, promover a canção de câmara brasileira. Os objetivos possibilitar o desenvolvimento do ensino-aprendizagem do canto lírico, dando acesso ao acompanhamento digital de piano, porque muitos alunos carecem de recursos e muitas vezes o acesso ao acompanhamento de piano se torna inviável. Além disso, o repertório de canto lírico é composto por peças de diferentes estilos e gêneros, e sendo a música brasileira um requisito basilar para a formação dos alunos, este material contribuirá com o acompanhamento de piano de uma parcela significativa do repertório de música de câmara brasileira com as canções de Alberto Nepomuceno. Elaborar um guia prático e informativo sobre as gravações do acompanhamento de piano. Então, neste caso aqui, que este artefato tenha informações sobre o compositor, sobre o autor, sobre a escolha das canções e também sobre as instruções de uso desse material, além de informações que podem nortear e oferecer ao aluno diretrizes que otimizem a utilização do artefato, né, dos playbacks. Desenvolver o acompanhamento de piano via streaming tendo como referência as estruturas orgânicas utilizadas no âmbito do ensino-aprendizagem presencial. Então, dessa maneira, tendo como base os elementos musicais exigidos pelo compositor, pretende-se resgatar toda a organicidade característica de uma interação musical presencial para que haja uma flexibilidade interpretativa com a utilização dos playbacks. Contribuir para o fomento de outros materiais dessa natureza nas plataformas digitais. Que este trabalho seja um aporte para que outros interessados desenvolvam pesquisas e materiais dessa natureza com o objetivo de estimular a produção de acompanhamento de piano online para serem utilizados em diferentes espaços de ensino-aprendizagem musical. Para embasar a pesquisa no âmbito do ensino-aprendizagem presencial, eu busquei um referencial teórico na dissertação de mestrado da Adriana Mundim, em que ela define em suas pesquisas que o pianista colaborador ou acompanhador aglutina diversas funções como a execução de reduções de orquestra, bem como outras formações com piano. E ela vai nos dizer que o pianista colaborador pode desempenhar de acordo com o meio de trabalho que atende. Ele é um profissional que se integra a diferentes campos de atuação, colocando em prática não só os seus conhecimentos pianísticos e habilidades de conduzir as situações de ensaio, execução e performance, mas também emprega seus conhecimentos gerais para dar suporte ao estudante ou profissional no momento de estudo ou performance, auxiliando na compreensão e interpretação musical. Então, nesse sentido, na visão de Mundim, o pianista colaborador ou acompanhador desempenha um papel amplo de funções designadas para o desenvolvimento musical do aluno, seja instrumentista ou cantor. E com o advento das tecnologias de informação e comunicação e seu uso nos espaços educacionais, surge o conceito de ensino-aprendizagem híbrido.
Por esse ponto de vista, para o desenvolvimento do meu artefato, buscou-se a fundamentação no trabalho de Daniele Andrade e Maria Monteiro, com o objetivo de contextualizar o acompanhamento de piano tradicional ao modelo de ensino híbrido. Então, elas vão nos dizer que o ensino híbrido é o emprego de metodologias do ensino presencial unificado aos métodos de ensino online no desenvolvimento diário do processo de ensino e aprendizagem. A ideia central dessa metodologia tem a ver com a educação embasada em projetos e pesquisas com auxílio de plataformas virtuais. Então, sendo assim, pretende-se fazer a manutenção do modus operandi do ensino-aprendizagem tradicional, porém alinhado aos suportes educacionais que as tecnologias de informação e comunicação podem oferecer ao progresso musical do aluno. Dando seguimento, para que fosse possível a realização da gravação dos playbacks, foi necessário buscar uma referência prática da junção entre o piano e a voz. E ao pesquisar sobre a existência de registros fonográficos das canções de Nepomuceno, me deparei com um trabalho realizado pelas professoras Guida Borgoff e Luciana Monteiro de Castro, em que elas desenvolveram um importante trabalho que foi a gravação integral das 70 canções de Alberto Nepomuceno entre os anos de 2008 e 2009. Portanto, para a produção do artefato, foram selecionados o primeiro e o segundo álbum, onde estão as 18 canções presentes no material desenvolvido no curso de mestrado. As informações obtidas nestes álbuns estão relacionadas à emissão vocal e como a parte do piano se comporta diante das respirações, inflexões textuais, dentre outros elementos musicais que constituem a interação de uma prática interpretativa tradicional. Sendo assim, as observações feitas foram importantes para que eu pudesse desenvolver os playbacks, tendo como base o conhecimento prévio de um contato interativo entre o piano e a voz. Muitas canções de Nepomuceno foram compostas sobre poemas em idiomas estrangeiros. No entanto, para a seleção do repertório para a produção do artefato, foram eleitas somente as canções em língua do vernáculo brasileiro, na língua portuguesa. Junto à orientadora Lúcia Barrenecheia, foi elaborado um questionário de opinião direcionado ao público-alvo dessa pesquisa, professores e alunos de canto lírico, com o intuito de coletar dados quanti-qualitativos sobre a utilização de playbacks como suporte didático-pedagógico. E, paralelamente a este questionário, durante o meu estágio docente na Faculdade de Música do Espírito Santo, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 6 alunos do curso de bacharelado em música com habilitação em canto lírico da referida instituição. Os alunos receberam um álbum com o acompanhamento de 2 das peças do seu repertório semestral e, através do feedback deles, eu pude coletar os prós e contras relatados por eles no decorrer dos estudos mediados por playbacks. E também me mostrou caminhos sobre a maneira mais pedagógica para a elaboração da cartilha, que em seu conteúdo contém tópicos textuais didáticos com o objetivo de auxiliar os alunos, os usuários, quanto ao uso dos playbacks como ferramenta de estudo. O livro de partituras Canções para Voz e Piano, de Alberto Nepomuceno, é fruto do trabalho de pesquisa do professor Dante Pignatari, em que ele organizou os manuscritos, editorou e os publicou em 2004, e esta que eu estou usando é uma segunda edição no ano de 2013. As canções de Alberto Nepomuceno estão em domínio público, mas buscou-se consultar a Lei 9.610, que rege os direitos autorais, patrimoniais e conexos, que considera inalienáveis os direitos morais do compositor. Os métodos utilizados para a produção do artefato se deram a partir de equipamentos musicais, hardware e softwares, e além disso conta-se com o apoio profissional qualificado de Thiago Pessan Correia para a execuibilidade da produção fonográfica e o design gráfico da cartilha instrucional do artefato. A escolha das canções se deu a partir dos parâmetros de dificuldade técnica e interpretativa, possibilitando que sejam atendidos alunos iniciantes, intermediários e avançados. Em se tratando dos elementos musicais como fermatas, recitativos, entre outros, quando aplicados numa gravação, são difíceis de mensurar no que tange os aspectos orgânicos possíveis para a prática interpretativa do canto lírico. Então, diante disso, somente as canções que oferecem um fluxo contínuo entre as partes foram contempladas a fim de que possam ser promovidas no aluno o exercício de sua subjetividade interpretativa.
Este artefato ele será incorporado no site do Proemos e, para tanto, eu e o produtor fonográfico entramos em contato com a professora Ana Letícia Barros, que é a responsável pela manutenção tecnológica do site, para que pudéssemos fazer um teste de como será a incorporação e visualização do artefato dentro do site do Proemos. Muito obrigado.